Meu namorado tem desaparecido todo fim de semana nos últimos 3 anos e acabei de descobrir que ele tem mentido para mim sobre onde vai. Meu namorado e eu estamos juntos há 3 anos. Não moramos juntos, mas somos próximos o suficiente para passar muito tempo juntos. No entanto, é muito raro passarmos um dia inteiro juntos. Quando passamos, geralmente em um dia de semana, quando nossos horários por acaso se alinham, ou seja, sem trabalho e sem aula. Nunca passamos um dia de fim de semana juntos. Ele trabalha como assistente de pesquisa enquanto faz seu doutorado. Todo fim de semana, durante os 3 anos em que estamos juntos, ele insiste que está trabalhando. Percebo o quão tola fui agora, mas confiei nele ingenuamente. Confiei que ele trabalharia todo fim de semana por 3 anos. Isso até hoje. Estou estudando para as provas finais e está mais difícil do que nunca. Então estava desejando passar um tempo com ele, apenas um dia em que pudéssemos relaxar juntos. Claro, ele diz que não pode porque está trabalhando e eu me calo sobre isso. Então, hoje estou ficando inquieta e esperando que possamos pelo menos passar a noite juntos. Acabo mandando uma mensagem para ele perguntando quando ele acha que volta e se podemos passar a noite juntos. Já fiz isso muitas vezes antes e ele sempre responde rápido. Desta vez, estou esperando um tempão. Depois de 2 horas, decido mandar uma mensagem para um colega de trabalho dele, que também é assistente de pesquisa. E não é que descobri que eles não têm trabalho hoje? Na verdade, ele me informa na mesma mensagem que raramente tem trabalho nos fins de semana, raramente. Então, estou aqui me perguntando o que diabos está acontecendo. Não tenho ideia de como confrontá-lo sobre isso. Quero dizer, isso está acontecendo há 3 anos. Se ele estiver me traindo, basicamente tem uma segunda família a essa altura, mas obviamente, é para onde minha mente vai, e não tenho ideia do que mais poderia ser. Tipo, existe alguma explicação possível para isso além de traição? Como diabos eu o confronto sobre algo que ele tem feito há 3 anos, já que ele vai fazer seja lá o que for amanhã? Devo simplesmente ir até a casa dele de manhã e esperar e depois segui-lo? Alguém já passou por algo assim antes? Atualização. Então, entrei nesta conta pela primeira vez desde que fiz minha postagem original e descobri que há muitas mensagens que não li. Vou lê-las todas. As recentes pedem uma atualização, então aqui está. Quando saí, as opiniões pareciam estar bem divididas sobre o que eu deveria fazer. A maioria das pessoas simplesmente decidiu chamá-lo de traidor ou dizer que eu sou a outra. Francamente, não tinha certeza se conseguiria esperar mais um dia para confrontá-lo, então o confrontei na noite daquela postagem, sem joguinhos, perseguições ou nada do tipo. De qualquer forma, mandei uma mensagem para ele pedindo para vir quando terminasse o trabalho, e ele veio. Esperei cerca de 5 minutos para ele se acomodar antes de dizer que precisávamos conversar sobre algo importante. Ele respondeu imediatamente com um "ó", o que foi um pouco humilhante, mas essa resposta sarcástica combina com a personalidade dele. Contei a ele tudo o que aconteceu, o quão magoada eu estava, como não sentia que podia confiar nele em nada, considerando que ele tem feito isso há 3 anos, e então perguntei se ele tinha algo a dizer. Ele me disse que não estava me traindo nem nada do tipo, apenas estava envergonhado do que estava fazendo. Perguntei o que poderia ser tão vergonhoso a ponto de esconder e mentir para mim por 3 anos. Ele leva um minuto para se recompor e murmura algo. Ele claramente se sente culpado, mas obviamente não ouço, então pergunto o que ele disse porque não ouvi. Ele me diz que é voluntário em um abrigo para moradores de rua todo fim de semana desde que veio para cá para fazer seu doutorado. Voluntário em um abrigo para moradores de rua. Juro que quaisquer emoções que estejam transparecendo aqui foram multiplicadas por 10 naquele momento. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Tipo, ele estava envergonhado de ser voluntário em um abrigo para moradores de rua? Não fazia, e ainda não faz, sentido nenhum. Então perguntei o que ele queria dizer e ele repetiu que é voluntário em um abrigo para moradores de rua por 6 horas no sábado e 6 horas no domingo, todo fim de semana. Claro, perguntei por que ele se envergonharia disso e ele pergunta se podemos conversar sobre isso mais amanhã, domingo, e ele pode me mostrar que não está mentindo me levando para ser voluntária. Não sei o que eu estava realmente pensando, acho que minha mente estava em branco. Então concordei, pedi para ele ir embora, ele se desculpou por tudo e foi embora, e então mandou uma mensagem dizendo que me buscaria de manhã para provar que não estava mentindo. Claro, minha mente correu a noite toda e eu me revirei a noite toda, mas o domingo chegou de qualquer maneira. Ele não estava mentindo. Ele me leva a um abrigo para moradores de rua, tipo sopa comunitária, não sei bem a diferença, e preparamos comida, limpamos e embalamos necessidades diárias por 6 horas. Claramente não era o lugar para ter a conversa, então passei a maior parte do tempo trabalhando e conversando com outras pessoas, e elas eram muito legais, mas claro, tudo ainda estava pesando na minha mente o tempo todo. Então comecei a perguntar sobre meu namorado e eles confirmaram que ele trabalha lá desde que se lembram e está lá todo fim de semana. Ele está lá mais tempo do que a maioria deles, parece. Finalmente, nosso trabalho voluntário termina e voltamos para o carro dele, e eu tento iniciar a conversa, mas ele me interrompe e pede para esperar até chegarmos à casa dele. Eu digo tudo bem,
talvez eu esteja sendo um capacho aqui, mas eu estava tão confusa e perdida, e fomos para o apartamento dele. Uma vez lá, a conversa começa. Ele pergunta se eu acredito que ele está dizendo a verdade sobre trabalhar no abrigo para moradores de rua todo fim de semana, e eu digo que sim, já que confirmei com muitas pessoas lá, mas também disse que não entendo a mentira, especialmente por tanto tempo. Ele se desculpa novamente e pergunta se eu realmente quero saber por que manteve segredo. Eu digo que sim. Claro, ele suspira e me diz que não gosta que as pessoas saibam que ele gosta de ajudar as pessoas. Obviamente, fico tipo, mas que porcaria, porque isso é muito estranho e peço para ele explicar. Ele me diz que quando era estudante de graduação, sempre tentava ajudar seus colegas nos bastidores, discutindo problemas que eles tinham ou negociando por notas extras ou extensões em seus trabalhos, mesmo quando ele não precisava pessoalmente. Ele disse que gostava de fazer isso e continuou fazendo isso como estudante de mestrado, mas então começou a fazer isso antes e depois das aulas publicamente. Aparentemente, a maioria de seus colegas ainda estava feliz com ele, mas alguns basicamente o odiavam por isso, porque ele estava mimando a eles ou algo assim. Então ele voltou a fazer as coisas nos bastidores e não tenta mais se associar a nenhuma das coisas que faz para ajudar os outros. Espero não ser a única que acha isso tão estranho. Tipo, o lance do abrigo para moradores de rua e ajudar os colegas de classe não são nem um pouco parecidos. Eu digo isso e ele me diz que faz a mesma coisa, ajuda as pessoas, então ele não gosta que as pessoas saibam disso porque elas podem interpretar mal suas intenções e pensar que ele está se passando por uma boa pessoa. Então ele me garante que ele não é uma boa pessoa, mas ainda quer fazer o que pode pelas pessoas, então ele faz isso. Então pergunto se ele realmente acha que eu ficaria brava por ele estar ajudando moradores de rua no tempo livre dele. Ele me diz que não tinha certeza no começo, especialmente porque eu queria passar os fins de semana juntos quando começamos a sair. Tipo, todo casal faz isso. Então ele simplesmente mentiu para esconder no começo, mas sabe que eu não faria isso agora, mas continuou com a mentira porque achou que seria muito estranho dizer de repente que ele é voluntário em um abrigo para moradores de rua. Sinto que cheguei à conclusão de que ele é apenas muito estranho. O jeito dele de pensar sempre foi esquisito, mas isso em particular é muito estranho. Tipo, ele parece entender a situação e de onde eu venho, mas não pensou em me contar a verdade por conta própria. Começamos a dar voltas, então encerrei a conversa e pedi para ele me levar para casa em silêncio. Desde então, ele mandou várias mensagens e tentou me ligar algumas vezes. Não atendi na segunda ou terça-feira porque senti que precisava de tempo para pensar, mas finalmente atendi hoje e tivemos uma conversa em que ambos reiteramos o que tínhamos dito. Sei que muitas pessoas, literalmente todas elas, estavam me dizendo para terminar com ele, mas ainda estou pensando nas coisas. Vou tentar fazer com que ele saia comigo neste fim de semana e tomar minha decisão depois disso. Acho que preciso pensar mais. Toda essa situação tem sido tão estranha. Desculpe por ter repetido isso tantas vezes, mas meu cérebro ainda está meio confuso. Não acho que haverá mais atualizações sobre isso, porque ou ficamos juntos ou terminamos, mas se houver, não serão postadas aqui. Edição. Lendo muitos dos comentários na postagem anterior agora para responder às perguntas mais comuns, não conheci os pais dele, mas conheci alguns amigos dele. Ele não tem redes sociais. Ele conheceu minha família, já que sou daqui, e passamos feriados juntos, se não forem nos fins de semana. Atualização 2. Então, pedi para ele vir para conversarmos, e ele veio. Então, fiz algumas das perguntas que as pessoas fizeram aqui, que eu tinha notado. Sobre ser voluntário por 6 horas e ainda não ter tempo para mim, ele disse que chegava um pouco mais cedo e saía mais tarde, mas que depois passava as horas restantes fazendo tarefas e trabalhando nas coisas do doutorado. Perguntei se ele podia me dar detalhes, ele deu alguns detalhes sobre artigos acadêmicos que não me lembro. Perguntei por que ele não podia passar mais noites de fim de semana comigo, se era esse o caso. Ele disse que estava muito ocupado com o trabalho e que eu o distrairia. Ai, de todas as coisas ditas, acho que essa é a que mais me incomoda. Perguntei se o trabalho voluntário era ordem judicial. Ele riu disso e ficou claramente confuso com a pergunta, mas respondeu que, dada a população especial com quem ele trabalha no doutorado, duvida que conseguiria trabalhar com ele se tivesse um histórico que exigisse tantas horas. Perguntei se ele pretendia me contar sobre o trabalho voluntário. Ele inicialmente diz que não sabe, depois responde que provavelmente não teria contado. Ele se desculpou por mentir, mas disse que, se ele estivesse trabalhando ou sendo voluntário, não faria diferença para o tempo que passava comigo. Obviamente, eu rebati isso. Ele ficou na defensiva e tivemos uma discussão que basicamente reiterou como eu sentia que não podia confiar nele porque ele estava mentindo sobre isso, enquanto ele continuava se desculpando pela mentira, mas me fazia sentir que isso não teria mudado o tempo que passávamos juntos. Finalmente, pedi para ele me explicar novamente por que ele escondeu isso em primeiro lugar. Como ele disse anteriormente, ele costumava conversar com professores durante a graduação sobre extensões e perguntas que outros tinham, nos bastidores, e depois se certificava de que essas coisas fossem ditas para o resto da turma. Ele fez a mesma coisa no mestrado. Foi aí que me perdi antes. Um dos professores dele era muito rígido e alguns de seus colegas tinham medo de falar com ele sobre suas notas, então ele pensou que poderia mostrar a eles que estava disposto a discutir notas e fez uma piada sobre sua própria nota na aula. O professor não achou engraçado e começou a falar sobre respeito e sobre ele estar o desafiando, e aparentemente
Aparentemente a aula terminou logo depois porque estava muito tenso. Ele disse que alguns dos outros alunos sentiram que precisavam cortar laços com ele para mostrar ao professor que não estavam envolvidos na piada e que alguns deles fizeram questão de odiá-lo a partir daquele momento. Ouvir isso com mais detalhes pelo menos faz um pouco mais de sentido para mim. Afirmei novamente que ajudar moradores de rua e ajudar colegas de classe pareciam coisas totalmente diferentes. Ele disse que pareciam a mesma coisa para ele, mas que eu provavelmente estava certa e ele estava errado. Perguntei por que ele disse que é uma pessoa ruim. Ele respondeu perguntando se ele disse isso, e eu disse que sim. Ele disse que não queria que o trabalho voluntário fizesse parecer uma boa pessoa porque ele não é. Perguntei o que ele queria dizer e ele respondeu que eu conheço. Eu disse que não tenho certeza se conheço. Ele disse que eu sei o que ele quer dizer. Eu não sei, você sabe, etc., em círculos. Pessoalmente, acho que ele tem baixa autoestima, mas essa é uma maneira estranha de expressá-la, e não tenho certeza do que mais poderia ser. Eu disse a ele que não tinha certeza se queria continuar o relacionamento por causa da mentira. Ele pareceu magoado, mas apenas disse, ok, e que era a minha decisão. Eu disse a ele que ele deveria pelo menos fazer terapia por causa do lance dos colegas de classe, porque claramente o afetou negativamente. Ele respondeu que provavelmente deveria, mas não faria. Depois disso, dei a ele um ultimato. Ou ele passava mais tempo comigo nos fins de semana e fazia terapia, ou terminávamos. Eu disse para ele pensar sobre isso e que ele tinha até sábado. Ele disse que pensaria e foi embora. Atualização 3. Esta provavelmente será minha última postagem aqui. Sábado chegou e ele me pediu para fazer um acordo. Ele tiraria um dia de folga do trabalho voluntário se eu fosse voluntária com ele no outro dia, e ele não precisaria ir à terapia. Eu disse que precisava pensar sobre isso. Mais tarde naquela noite, eu disse a ele que aceitaria o acordo se ele estivesse disposto a ir a uma sessão de terapia no domingo de manhã. Ele me disse que não estava disposto a ir à terapia e pediu para sairmos para jantar. Fomos a um restaurante local e basicamente conversamos sobre terminar as coisas. Ele se desculpou por terminar as coisas dessa forma e disse que sabia que não estava sendo exatamente razoável, mas que estava fazendo o que sentia que precisava fazer. Eu basicamente disse que isso dependia dele. Desejamos o melhor um para o outro. Ele me deu um abraço de despedida e eu fui embora. Então, sim, 3 anos de compromisso para isso meio que chateia. Tenham um bom dia. Atualização 4. Estou bem alcoolizada enquanto escrevo isso, então deixe-me primeiro pedir desculpas pela minha incompreensibilidade. Isso sequer é uma palavra? Enfim, tenho me mantido ocupada com a escola e outras coisas, mas alguns encontros casuais de vez em quando têm sido um bom alívio para o estresse. O que não foi um bom alívio para o estresse foi uma mensagem de texto que recebi hoje. Eu deveria tê-lo bloqueado, mas não fiz, então aqui estamos. Eu não respondi a ele, mas aqui está a mensagem. Oi. Desculpe por entrar em contato com você. Sinto muito por como agi depois que você foi embora. Reflete muito sobre as coisas. Eu não queria terapia porque não precisava de um profissional para me dizer que sou diferente ou estranho, ou para me diagnosticar com algo que prejudicasse minha profissão, e especialmente não queria que eles tentassem me mudar. Eu mordi a bala em janeiro. Fui diagnosticado com transtorno de personalidade esquizotípica. Você pode pesquisar sobre isso. Acho que não estou indo à terapia com frequência, especialmente depois que ele sugeriu alterar alguns dos meus comportamentos e me disse que estou lidando com as coisas usando meu trabalho voluntário. Desculpe, só estou dizendo que você estava certa e eu não estava sendo justo com você. Por favor, não se sinta obrigada a responder. Espero que você esteja feliz. Deus, ele espera que eu esteja feliz. Sério, depois de tudo, ele age como algum tipo de vítima. Ah, eu odeio isso tanto. Cada vez que penso nele desde que terminamos, fico ainda mais irritada. Acho que é bom saber que eu não estava imaginando coisas e que há algo realmente errado com ele. Mas ele precisava entrar em contato comigo? Que nojo. Enfim, eu estava bufando e bebendo e vi meus dados de login ainda no meu laptop e pensei que uma atualização não seria muito difícil. Espero que vocês saibam escolher pessoas melhores do que eu. Próximo relato. Meu marido e eu concordamos que não queremos mais filhos, mas quando sugeri que ele fizesse uma vasectomia ou eu ligasse minhas trompas, ele gritou que isso tiraria nossa masculinidade e feminilidade. Ok, Reddit, preciso de algumas opiniões externas imparciais porque realmente sinto que estou enlouquecendo lidando com essa situação. Eu e meu parceiro temos 2 filhos juntos e somos casados há 8 anos. Nesses 8 anos, ou estive usando anticoncepcionais quando estávamos evitando a gravidez, ou monitorando meu ciclo quando estávamos tentando conceber. Adicionando isso apenas para dar à comunidade o contexto de que a responsabilidade reprodutiva sempre recaiu sobre meus ombros. Recentemente, discutimos a possibilidade de não termos mais filhos, já que temos nossos 2 e a família realmente parece completa. Meu parceiro concorda que um terceiro filho está fora de questão para ele também. Então, com isso, pensei ótimo, posso sugerir a esterilização para ele ou para mim. A razão pela qual eu queria isso é porque já usei todas as formas de anticoncepcionais antes e nenhuma delas me deixou me sentindo 100% bem, então eu queria terminar completamente com os anticoncepcionais, já que ambos concordamos que terminamos. Já se passaram cerca de 3 meses desde nossa conversa sobre mais filhos, então sugeri fazer uma vasectomia para ele ou uma salpingectomia para mim, remoção das minhas trompas de falópio. O que eu pensei que seria uma conversa produtiva explodiu completamente. Ele se recusou categoricamente a fazer a vasectomia e quando eu estava bem com isso e disse que faria feliz a salpingectomia
surto, ele pirou completamente em cima de mim, gritando que ele proíbe que isso aconteça e que não me permitiria me danificar assim. Acabei apenas saindo da conversa e indo buscar nossos filhos na escola, mas no caminho acabei ligando para minha ginecologista para agendar uma consulta para Salpin, depois de me certificar de que não precisarei da aprovação do meu cônjuge. Então, Reddit, sou uma babaca se fizer a esterilização contra a vontade do meu parceiro? Atualização. Devido ao apoio e conselhos que encontrei aqui, consegui a confiança e o espaço mental necessário para tentar ter outra conversa com meu parceiro. Depois de levar nossos filhos para a escola creche no dia, fui à nossa cafeteria local para pegar um café para nós dois. Pensei que poderia ser visto como um gesto de carinho ou uma oferta de paz. Quando cheguei em casa, ele estava sentado na nossa ilha da perdição, rolando o TikTok. Acho que todos já passamos por isso. Decidi que ficar em pé na frente dele seria uma escolha melhor, então entreguei nossos respectivos cafés e perguntei se podia ter a atenção dele para uma conversa. Bem, o que eu esperava que fosse produtivo se tornou improdutivo rapidamente, quando ele suspirou com um revirar de olhos e desligou o telefone. Comecei fazendo a grande pergunta de se ele queria mais filhos. Até sugeri que ele não pensasse no que eu disse sobre o assunto e apenas me dissesse seus sentimentos sobre mais filhos. Ed respondeu com um firme não. E me disse, como já havia dito antes, que um terceiro filho está e sempre estará fora de questão. Então perguntei se ele tinha algum medo ou preocupação sobre cirurgia e procedimentos médicos. Ele disse não. Para essa pergunta também. Então perguntei se ele entendia o procedimento e o que lhe implicava, e ele disse que sim, que entendia, e é por isso que não quer que eu faça. Nas palavras dele, eu não seria uma mulher se removesse qualquer parte dos meus órgãos reprodutivos, e ele se recusa a me deixar seguir esse caminho. Então perguntei sobre ele fazer uma vasectomia, e ele disse que é praticamente a mesma coisa para homens e que ele não vai deixar ninguém tirar sua masculinidade. A última pergunta que consegui fazer foi se ele esperava que eu usasse anticoncepcionais para sempre, e esse homem olhou na minha cara e disse: já funcionou tão bem para você. Por que mudar as coisas? Como declarei na minha postagem anterior, estou miserável e com dores debilitantes por causa dos anticoncepcionais. No final disso, apenas peguei meu café e fui sentar na nossa varanda, tentando entender a conversa, enquanto ele fica dentro de casa agindo como se nada estivesse errado e estivéssemos apenas tendo um dia normal de folga juntos. Atualização 2. Oi Reddit, eu só queria dar uma pequena atualização. Tenho lido todos os seus comentários nas minhas 2 últimas postagens. Juro que agradeço todos os conselhos e palavras gentis, às vezes até as palavras não tão gentis, porque me dão mais em que pensar. Para começar, passei o fim de semana na casa da minha irmã com as crianças. Eu disse ao meu marido que ela estava se sentindo sozinha e queria que ficássemos lá. Ele acreditou, já que geralmente tentamos fazer isso uma vez por mês. Tirei folga do trabalho na segunda-feira para que minha irmã e eu pudéssemos nos encontrar com o advogado de divórcio que cuidou do divórcio dela. Não tenho certeza se o divórcio será o caminho que seguirei, mas quero organizar tudo antes de revelar tudo ao meu marido. Além disso, gostaria de responder algumas perguntas que vi muito na minha última postagem. Sim, ainda pretendo fazer a esterilização. Eu absolutamente não quero mais filhos, mesmo que isso termine em divórcio. Planejo dizer a eles que será feito, não importa o que ele diga ou acredite. Definitivamente, não haverá mais nada íntimo com ele. Sinto que perdi toda a atração e respeito por ele. As crianças não sabem o que está acontecendo, elas só acham que é um momento divertido na casa da tia. Preservativos estão fora de questão, eu existo por causa de um preservativo furado. Atualmente, tenho um DIU e embora tenha sido o melhor método anticoncepcional que já usei, ainda não consigo funcionar normalmente por uma semana por mês devido a dor, sangramento e episódios depressivos. Não, ele nunca fez nada parecido antes, o que me pegou tão desprevenida com tudo. Desentendimentos em nosso relacionamento até agora sempre puderam ser discutidos e resolvidos. Crescemos em uma comunidade católica profunda, mas nos afastamos da igreja anos atrás. Atualização 3. Gostaria de começar agradecendo a todos pelo incrível apoio que recebi nos comentários e mensagens. Sei que não respondi há um tempo, mas tenho lido tudo. Agora, para começar, vou atualizar tudo sobre a reunião com o advogado. Pude discutir minhas opções, bem como o que legalmente seria do meu marido e o que legalmente seria meu. Sei que meus próximos passos levariam ao divórcio e me sinto confiante em dar esses passos, se necessário. Após a reunião, voltei para casa e me acomodei. Acabei fazendo tarefas normais até que as crianças chegaram em casa e quando meu marido chegou, sugeri colocar as crianças na cama cedo para que pudéssemos conversar, e foi o que fizemos. Ele acabou começando a conversa dizendo que se eu planejo fazer a esterilização, ele quer o divórcio, porque não pode ficar com alguém que não compartilha dos mesmos valores que ele. Naquele momento, soube que era o fim para nós. Então, informei-o sobre minha consulta esta semana para a cirurgia e minha intenção de prosseguir com ela, não importa o que aconteça. Houve muita discussão, devo dizer que durou 3 horas antes que ele dissesse que tinha terminado e saísse de casa. Ele tem ficado na casa da mãe dele e não perguntou muito sobre as crianças ficarem com ele. Ofereci, conforme sugestão do meu advogado, mas sem sucesso. Atualmente, estou elaborando um acordo de separação legal para iniciar o processo de divórcio pacificamente ou o mais pacificamente possível. As crianças perguntam sobre ele, mas continuo dizendo que ele está ajudando a vovó por um tempo. Não sei como dizer a elas que ele não vai voltar. Felizmente, meu terapeuta me indicou um terapeuta infantil, então planejo marcar uma consulta para elas em breve. Honestamente, não sei onde tudo deu errado entre nós. Sempre senti que tínhamos amor verdadeiro, mas talvez eu estivesse apenas ingênua em relação a quaisquer outros sinais.